irmãs, meus irmãos, eu fui a Altos. Longe, né? Altos hoje é um bairro de Teresina. Mas o que importa, eu fui lá conversar com um artista, o Cacá Silva, um artista que é egresso dos quadrinhos, do mangá especificamente, e que hoje está fazendo um trabalho muito interessante, instigante, diferente. Confiram o trabalho deste rapaz que precisa de mais espaço no cenário das artes plásticas do Piauí. Vejam. Minha irmã, meu irmão, estamos aqui na cidade de Altos. Na verdade, Altos hoje é quase que uma extensão da Grande Teresina. E estamos aqui conversando com um pintor, o Cacá Silva, que é professor de artes plásticas, que vem desenvolvendo o trabalho dele aqui. Ele começou como autodidata e foi aprimorando o traço e a curiosidade que move qualquer artista e acabou apaixonando-se efetivamente pela pintura. Cursou arte na Universidade Federal do Piauí e agora, além de pintor, é professor aqui em Altos. Mas aí me fala como é que nasceu. Você de pequeno já percebia essa vontade de pintar? Riscava a calçada com carvão? Como é que era, Cacá? Olha, além da calçada, tinha os livros da minha mãe de história do Brasil, história geral do mundo. Então eu lembro que ela fazia um supletivo e eu aproveitava para riscar os livros dela, né? Então até hoje nós tínhamos esses livros, penas que não tem mais meus rabiscos, porque as crianças quando começam a desenhar são formas ovalóides. Então assim, eu fiz muito esses trabalhos e fui criando gosto quando eu conheci o quadrinho. Quando eu conheci esse tipo de arte, para mim foi muito mágico. Meu pai me ajudava, ele trazia de Teresina essas revistas, porque tem uma ligação muito grande ao Altos e Teresina. Então, assim, passei muito tempo lendo tanto de heróis como infantis e fui fazendo as minhas histórias em quadrinhos. E foi desenvolvendo, conheci o Instituto Universal Brasileiro e... O Instituto era um curso por correspondência, não é? Ou correspondência. Sim. Então, assim, você fazia os desenhos, botava ele em um envelope, mandava de volta para São Paulo e lá eles davam a nota. Você estava bem, aperfeiçoando. História, né? Me lembro, Isso, então eu fiz ele completo e novamente eu fiz o Padre Reus, já vivendo fora aqui do Piauí. E ao voltar, regressar aqui, eu fiz a UFP, né, Universidade Federal, que no caso foi licenciatura plena em Educação Artística, habilitada em Artes Plásticas. Então eu já fazia uma pintura, mas era muito autodidata, não tinha aquele conhecimento mais pleno assim, de pegar no pincel, de utilizar os veículos, como utilizar a tinta, enfim, conhecer mesmo profundamente a pintura e a arte em si. Bem, e eu gostaria de mostrar alguns trabalhos. Cacá, bora levantar, porque a gente fica mais à vontade, não é? Tudo bem. Bora começar. Puxa aí essa cadeira daqui, vamos lá. Olha, o universo do Cacá é surrealismo puro. Você tem isso aqui, que é um trabalho de caráter eminentemente... Esse é um quadrinho, rigorosamente é como se ele estivesse contando uma história de um daqueles episódios que você vê, e você tem elementos aqui que são acadêmicos, mas você tem elementos que são absolutamente surrealistas, com figuras típicas do quadrinho. Põe aí, Cacá. Mas você tem, por outro lado, essa figura aqui que é fantástica. Olha, isso aqui ele resolveu prestar uma homenagem à própria região onde vive, que é Altos, e aqui não sei se ainda é a terra do bode, havia muito bode aqui. Resultado, ele pegou um símbolo da cultura local e jogou aqui ao lado de ETs, de figuras completamente fora do universo, dinossauro por aqui, figuras em síntese. Percebe-se claramente nele a vocação do quadrinista, não é? Ele tem efetivamente o traço que caracteriza o quadrinho. Aí vamos pegar agora uma coisa mais conservadora aqui. Pega aqui, o Cacá, esse trabalho aí. Bom, vejam aqui, veja aqui, olha, esse trabalho aqui tem tudo a ver com a cidade de Altos, a figura humana, as frutas típicas da região. Figurativo. Sim, tem os elementos, tem elementos que não são pura representação da realidade, tem componentes aqui que são, evidentemente, mas as figuras aqui que caracterizam o espaço, a região, estão aqui, Altos. Vamos lá. Aqui você tem... Vamos pegar. O que você quer mostrar? Vamos ver. Esse aqui é o especial para Altos. Altos.
Por quê? Bom. Esse aqui se chama os comedores... Vamos lá, pode falar. Esse aqui se chama os comedores de manga, né? Então, assim, eu fiz uma síntese em relação à própria população de Altos. Então, aqui tem uma metáfora. Os jovens, com seu egoísmo, o olhar dele, indiferente ao agricultor que produz a manga, que tem abundância. As pessoas já de idade, né, que já não podem mais desfrutar dessa manga, é uma metáfora. As pessoas do subúrbio, que têm o prazer de se alimentar, e os ricos, né, que têm muito egoísmo, não têm muita riqueza, mas não têm nada para oferecer. E aqui eu fiz os vendedores ambulantes que tem no centro da cidade, e para completar, brinquei um pouco com a ironia, que é o cão chupando manga, né? As pessoas falando. Então eu botei essa questão do secretismo, tem essa mistura, o Nordeste em si, e de plano de fundo eu botei como se fosse assim um final de uma tarde. Bom, me diz uma coisa agora, põe de volta aqui, põe aqui de volta. E como é que a cidade te trata? A cidade gosta do teu trabalho? A cidade valoriza o teu trabalho, Cacá? Valoriza, principalmente da iniciativa privada. Aqui eu tenho a ajuda do Portal Altos, no qual eu sou colunista, e também do empresário Basílio Mendes. Ele é um grande admirador que tem 3 obras que são dele, então é difícil até ele se separar, que é, no caso, São José, que é Sim, o... mas esse São José, aí São José vale a pena mostrar. Tira esse bode aí. Okay. Olha, São José é o padroeiro da cidade, não é? E vejam que a figura do São José tem alguns componentes da pintura, mas tem componentes do quadrinho. Tem um pescoço aqui meio o greco, não é? Mas aí você tem elementos do quadrinho também. Eu pego o mangá, né? Os olhos estilizados japoneses, né? E penso um pouco com esse pescoço, além do el greco, é a questão também do ET, extraterrestre. Eu sempre gostei de ficção extraterrestre, então eu tentei unir assim, o sacro, o religioso, com algo assim extraterreno. E aqui eu utilizei um elemento, quis trazer mais São José para o Piauí, com o menino Jesus vestindo um gibão, né? A roupa do vaqueiro, boiadeiro, então ele puxa mais, ele deixa mais próximo das pessoas. Bem, quando passar por Alto, vem aqui. Fica a casa do Cacá, fica bem próximo aqui à avenida principal. E é uma figura muito conhecida na cidade. Nós paramos ali no posto de gasolina, as pessoas nos informaram. E o trabalho dele seguramente está aqui por algumas das... E em espaço público, há algum trabalho seu, Cacá? Espaço público... Colégios, praças, não tem ainda murais seu, infelizmente não. Tudo é mais a iniciativa privada, sempre. Né? Mas você já tentou se aproximar para saber se há possibilidade de um trabalho seu na praça, em algum lugar? Assim, tentei, mas tanto aqui como em Teresina tem uma questão muito de cartas marcadas. Para ver embate muito em cima da politicagem. Certo. E a politicagem eu não gosto. Bom, então, um artista de Altos, e agora o nosso cinegrafista vai dar uma mostrada em detalhes do trabalho do Cacá. Vale a pena